Senhoras e senhores, meninos e meninas, que lugar bonito que eu trouxe vocês hoje, hein? Olha só, não dá para reclamar do nosso cenário, né? A Casa do Sport Lisboa e Benfica, o Estádio da Luz, aqui na capital portuguesa, que receberá nesta terça-feira mais uma noite especial de Liga dos Campeões da Europa, oitavas de final, Benfica recebendo o Clube Bruges, Benfica com uma vantagem muito importante de 2-0 na mão para tentar se classificar às quartas de final da competição. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse duelo, sobre a expectativa do Benfica nesta Champions e especialmente se uma equipe portuguesa pode voltar a vencer a Liga dos Campeões da Europa. Muita gente me pergunta isso aqui nos comentários, me manda mensagem também no Instagram e a gente vai tratar um pouquinho desse tema no vídeo de hoje. Então, até por conta desse cenário maravilhoso, eu vou pedir o seu like, né? Ajuda demais. Deixem aqui também os comentários sobre esse vídeo, especialmente os portugueses que vão caindo de paraquedas aqui no canal. Deixem os comentários, porque eu vou falar bastante do Benfica. Obviamente que falarei de outros clubes portugueses em outras oportunidades, mas hoje, até por conta desse contexto de Champions, eu vou falar sobre o momento dos encarnados, né? Um momento muito bom internamente e também histórico na Liga dos Campeões da Europa, porque neste século o Benfica nunca conseguiu chegar duas vezes em quartas de final da Liga dos Campeões da Europa consecutivas, né? Conseguiu na temporada passada, eliminando o Ajax, e depois caiu para o Liverpool nas quartas de final. E se conseguir passar do Clube Bruges nessa terça-feira, vai conseguir pela segunda vez consecutiva. Isso mostra, sim, uma força do Benfica dentro do cenário internacional, dentro do cenário europeu, especialmente levando em consideração os últimos anos. O Benfica não está só nesta briga dentro da Europa envolvendo equipes portuguesas, né, que faturam muito menos do que grandes tubarões. O Porto também, que é inclusive o clube português que mais consegue contribuir para o ranking da UEFA em termos de pontuação, né? Ou seja, é o clube que consegue ir mais longe nas competições europeias, também tem feito um trabalho excepcional quando o assunto é Liga dos Campeões. E semana que vem eu vou estar lá no Estádio do Dragão, inclusive, para acompanhar Porto e Inter de Milão. Então as equipes portuguesas, especialmente Porto e Benfica, o Sporting beliscou oitavas de final na temporada passada, mas Porto e Benfica vem cravando um lugar nos últimos anos, especialmente nas oitavas de final, nas quartas de final da Champions. Mas isso não significa que essas equipes vão conseguir chegar à final e vencer a Liga dos Campeões da Europa, mesmo tendo um momento tão bom como está o momento do Benfica hoje em dia, né? O Benfica, para quem não sabe, é líder do Campeonato Português e tem uma gordura considerável para o segundo lugar, que é o Futebol Clube do Porto. Caiu na Taça de Portugal nas grandes penalidades para o Braga, mas vive uma lua de mel com o seu torcedor, especialmente pelas partidas que vem fazendo, né? Pelos espetáculos que vem proporcionando a sua torcida. O Benfica tem 41 jogos nessa temporada e 99 gols marcados. É um dos principais ataques do futebol europeu nesse momento, né? Se a gente comparar com o Napoli, que todo mundo está falando como uma grande sensação, o time ofensivo e tal, o Napoli está na casa dos 80 gols marcados nessa temporada. Só quem passa o Benfica em termos de gols marcados é o Bayern de Munique, se eu não estou enganado. Então esse momento do Benfica é realmente um momento muito bonito e um trabalho muito novo do Roger Schmidt, né? Porque na temporada passada o Roger Schmidt não era técnico do Benfica. O Benfica avança contra muitas probabilidades, até por ter trocado o seu treinador. Quem não se lembra, no início da temporada passada, o Jorge Jesus era o treinador do Benfica, depois ele caiu e o Nelson Veríssimo assumiu interinamente até o final da temporada, e é ele que leva o Benfica até as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Mas apesar desse momento, hoje a gente teve uma pergunta muito interessante na coletiva de imprensa. Foi uma pergunta direta para o Roger Schmidt, onde o jornalista, não vou lembrar o nome e nem o veículo de comunicação, mas perguntou: o Benfica pode vencer a Liga dos Campeões? E diplomaticamente o Roger Schmidt disse que sim, o Benfica tem possibilidade, assim como todos que estão nas oitavas de final da Champions. É uma resposta protocolar, até porque nem todo mundo que chega nessa fase de competição tem reais possibilidades de vencer a Liga dos Campeões. Mas a verdade é que o Benfica não chega a uma semifinal de Liga dos Campeões da Europa desde a década de 80. Vamos botar os anos 90, né? Porque foi na temporada 89 e 90 que o Benfica chegou em uma final. Na temporada passada também tinha chegado numa final de Liga dos Campeões. Então, desde essa época, o Benfica não consegue chegar a uma semifinal de Liga dos Campeões. E isso já seria muito bom para o clube
nessa temporada e nesse momento da história, né? Chegar a uma semifinal seria realmente fora da caixa para um clube que há muito tempo não consegue ultrapassar as quartas de final da competição. Na era moderna da Liga dos Campeões da Europa, o Benfica ainda não conseguiu fazer isso. E quando eu digo que é muito importante, pô, Arthur, mas não é vencer que é importante, não é chegar na final, tentar vencer a competição pela terceira vez, lembrando que o Benfica, para quem não sabe, venceu já a Liga dos Campeões na década de 60 por 2 vezes consecutivas, né? E tem esses 2 títulos na galeria de troféus. Mas vencer seria muito importante. Agora, financeiramente, para um clube português, chegar nas quartas de final já é um grande presente e já é um grande trabalho. E eu explico. Por exemplo, até agora, nesse momento da temporada, o Benfica já encaixou cerca de 62 milhões de euros com as premiações da Liga dos Campeões da Europa, batendo, obviamente, as oitavas de final da Champions. Se chegar às quartas de final, já são mais de 10 milhões, um pouquinho mais que isso, mas vamos colocar mais 10 milhões de euros nos cofres, ou seja, 72 milhões de euros. Isso é importante ou é dinheiro de pinga? Talvez para o Manchester City, que fatura aí na casa dos 730 milhões de euros, não seja tão significativo. Mas para o Benfica, que está na casa dos 200 milhões aí de faturamento, é muito importante. Aliás, o Benfica vem fazendo aí muito dinheiro com os seus jogadores das categorias de base, né? O Seixal, que é o centro de treinamentos do Benfica, foi construído há 16 anos e ele vem produzindo muitos jogadores na formação, né? E aí estamos falando de nomes como Bernardo Silva, João Cancelo, Renato Sanches, o próprio Ederson passou pela formação lá, o Lindelof, que foi vendido a peso de ouro para o Manchester United também. Enfim, são muitos exemplos dos jogadores que são formados no Benfica e o clube consegue vender. E isso vem trazendo, obviamente, uma estabilidade financeira interessante para o Benfica ao longo dos anos. Mas não é suficiente para, quem sabe, consolidar um time por 3 temporadas, 3 anos consecutivos e tentar brigar realmente por uma final de Liga dos Campeões ou para chegar mais longe na competição. Um outro fator que é interessante também nesse Benfica é o poder de negociação, né? Porque hoje o Benfica é visto como uma vitrine do futebol europeu. E isso também pode ajudar nos próximos anos dos encarnados, né? Vejamos, 2 exemplos básicos. O Benfica pegou o Darwin Núñez por 24 milhões de euros, se eu não estou enganado, 25 milhões de euros, e revendeu para o Liverpool por 75 milhões de euros. É um grande negócio. E agora o mais recente, o Enzo Fernandes, tudo bem que teve o boost da Copa do Mundo, mas o Enzo Fernandes, o Benfica comprou na casa dos 10 milhões de euros, né? Teve que pagar mais um pouco de bônus, 75% do passe com o River Plate, enfim, mas vendeu por 121 milhões de euros. E já tinha vendido, por exemplo, em termos de formação, o João Félix por um valor extraordinário, também na casa dos 120, 130 milhões de euros. Tudo isso faz com que o Benfica, ao longo dos últimos anos, tenha se consolidado dentro da Liga dos Campeões da Europa como um candidato, pelo menos, a chegar às quartas de final da competição. Quem sabe, nos próximos anos, estabilizando a parte financeira e continuando com esse processo de formação e também de grandes negócios, o Benfica não consiga dar um passo adiante. Pode ser nessa temporada. E essa temporada tem algumas características que ajudam o torcedor a sonhar. Por exemplo, se o Benfica passar do Clube Bruges, pode encarar um Tottenham, um Milan, um Borussia Dortmund, algumas equipes que, na teoria, são pau a pau com o Benfica dessa temporada e que o Benfica poderia, quem sabe, sonhar com uma semifinal de competição. Não vejo o Benfica favorito ou podendo competir com clubes como o Bayern de Munique, como o Manchester City, como o Real Madrid, mas todos os outros o Benfica talvez consiga ali ter uma palavra a dizer, como eles dizem aqui em Portugal. Enfim, o Benfica está num caminho muito bom nessa temporada, resta saber se vai fazer o que a torcida sonha, avançar ainda mais na Liga dos Campeões da Europa. Nessa temporada, chegar nas quartas de final já seria fantástico, mas sonhar pode ser do alcance aí de todo mundo, né? Vamos ver se o Benfica é capaz de fazer. Clube Bruges e Benfica se enfrentam aqui no Estádio da Luz nesta terça-feira, um momento muito melhor para os benfiquistas. O Clube Bruges vem num momento de oscilação no seu campeonato nacional, perdeu para um time por 3-0 no último final de semana, um time que eu não sei nem pronunciar direito o nome, e o Benfica vem numa sequência de vitórias, como eu falei. Expectativa de muitos gols para o lado dos encarnados, com João Mário, Rafa Silva, David Neres, Gonçalo Ramos e o retorno também de Gonçalo Guedes, que já está à disposição do técnico Roger
Cimit. Minha gente, depois do jogo de amanhã, tem o tradicional pós-jogo de terça-feira. Me despeço de vocês, tá? Fiquem bem. E quem puder, acompanhe o jogo aqui para dar uma moral. Tchau!